Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim, 2 versículos apenas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esse se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui, irmãos, a Bíblia nos fala que existe um conflito muito grande entre a carne e o espírito. O homem natural não consegue entender as coisas do espírito, porque tudo se discerne espiritualmente. Então existe o homem natural e existe o novo homem, o homem espiritual, que a Bíblia fala. Quando fala em homem, também está se referindo a homem e mulher na Bíblia. Então, o Senhor está nos falando aqui que existe um conflito, existe uma guerra, é uma guerra interior. E o apóstolo Paulo, ele passou por essa guerra e ele escreveu nas suas cartas sobre o que ele estava passando. Ele disse bem assim, o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse estou sempre fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele dá a resposta, em Jesus Cristo nosso Senhor. Só através de Jesus, só através do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo habitando dentro de nós, é que nós vamos conseguir eliminar a nossa carne, amortecer a nossa carne, mortificar a nossa carne. Porque o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu. Olha que mistério grande é esse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele falou isso, irmão, ele estava com a vida dele totalmente entregue ao Senhor. Ele disse, estou crucificado com Cristo. O que significa isso, pastora? Significa a vida de uma pessoa que se entregou inteiramente na presença do Pai, em corpo, alma e espírito. Pode acontecer isso? Pode. Será que um ser humano, uma pessoa, pode viver em espírito, crucificando totalmente a sua carne, ao ponto de não olhar mais para as coisas desse mundo, não desejar mais as coisas desse mundo, mas olhar somente para Jesus e querer Jesus, viver para fazer a obra do Senhor, viver para obedecer os mandamentos, os estatutos? Existe isso, irmãos, existe. Mas para que isso aconteça, não adianta você querer fazer as coisas pela carne. Não adianta você querer fazer boas ações, bons projetos. Não é desse jeito. Não é pela carne. É pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que santifica. E é Ele que te dá força. Mas para que o Espírito Santo possa te dar força e você possa viver uma vida crucificada no Senhor Jesus Cristo, o que tem que acontecer? Uma entrega. A nossa parte, a nossa responsabilidade é apenas uma entrega. Nós nos entregamos ao Senhor. Não adianta a gente querer ser bonzinho, não adianta a gente querer fazer as coisas pela nossa força, pelo nosso querer, não adianta. Porque a carne, irmãos, ela é terrível. Por quê? Porque quando nascemos, já nascemos com o pecado adâmico, de Adão. Então, irmãos, nós nascemos no pecado, mas o Senhor, Ele foi crucificado, e quando Ele foi crucificado, Ele pagou o preço. Então, hoje, nós podemos ser livres do pecado através do Senhor Jesus. Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas falhas, e nós podemos ser salvos através de Jesus. É tudo através de Jesus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então é tudo através do Senhor Jesus, tudo através do Espírito Santo. Então nós temos que fazer uma rendição, render a nossa vida. Nós temos que nos render
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que Ele venha tomar conta da minha vida e da tua vida. Quando o Espírito Santo começa a tomar conta da nossa vida, quando Jesus passa a tomar conta da nossa vida, então não é mais nós, é Jesus Cristo em nós. Passamos a ser o quê? Instrumentos nas mãos do Senhor. E Ele nos usa para entregar a mensagem, Ele nos usa para estar ali orando pelos enfermos. Os enfermos são curados, mas quem cura é Jesus. As pessoas são libertas, mas quem é liberto ali é tudo liberto através de Jesus. Não é nós, não é a nossa mão, não é o nosso corpo físico, não é nós, a nossa pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. Jesus em nós. E Jesus faz a obra através de nós. Somos vasos e instrumentos na mão dele. Mas ele não usa vaso sujo. Ele usa vaso limpo, purificado, transformado, nascido de novo. Então, para que isso possa acontecer, nós temos que nascer de novo, da água e do Espírito. Alabassuri cantaramana. Então, existem duas naturezas, a natureza natural, do homem natural, e a natureza espiritual, novo homem, novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, convém que você tenha que nascer de novo, da água e do Espírito. Então, nós temos que ter um novo nascimento, porque não podemos, irmãos, andar na velha natureza. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Jesus quer novidade de vida. Jesus quer que a gente ande no Espírito. Jesus quer que sejamos o quê? Luz do mundo, sal da terra. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que brilhar como o Senhor brilhou aqui na terra. Ele veio, fez a obra, ele falou, agora eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas. E ele agora habita dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo. Mas para que nós possamos fazer a obra, para que nós possamos nascer de novo, tem que haver um sacrifício, um sacrifício de oração, jejum, estudo da palavra. Tem que ter uma entrega total, se desligar das coisas desse mundo e se entregar ao Senhor Jesus. Quando nós fazemos isso, irmão, então aquela briga, aquele conflito que existe dentro de nós é vencido. Por quê? Porque tem uma guerra, você não entende, mas tem uma guerra, o bem contra o mal, e a carne luta. A carne luta, porque a carne quer ser saciada. E o Espírito Santo, ele está sempre pronto para fazer a obra. Mas a nossa carne, ela é fraca. E ela precisa o quê? Ela precisa que nós oremos mais, jejuemos mais, busquemos mais. Quando a gente faz isso, a gente crucifica a nossa carne. E daí o que acontece? O nosso espírito se eleva, nosso espírito fica forte e nós conseguimos fazer a obra. Aí nós conseguimos nascer de novo, nós conseguimos fazer a vontade do Pai e nós se tornamos vasos, instrumentos nas mãos do Senhor. Então, irmãos, esse conflito só é ganho. O conflito só é ganho quando nós nos entregamos e temos uma entrega total. Então, para terminar aqui, eu quero ler mais uma vez. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, andai em espírito. Vamos andar em espírito, crucificando a nossa carne, obedecendo à vontade do Pai, para quê? Para que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Agora, você pode dizer assim para mim, pastora, muito bonito o que a senhora está falando, mas eu não consigo colocar em prática isso que a senhora está falando. Por quê? Porque eu não consigo, assim, me dedicar mais às coisas espirituais. Eu fico me ligando muito nas coisas aqui da terra. Tem muitas pessoas se ligando muito aqui nas coisas da terra, olhando para as coisas da terra. Se você está assim, você tem que orar. E você tem que buscar o Senhor e dizer, Senhor, me ajuda. Porque é só Jesus e é só o Espírito Santo que pode fazer você nascer de novo. Pode fazer você se transformar, largar a concupiscência da carne, os desejos carnais e a cobiça dos olhos, a vontade de viver aqui na terra. Então vamos orar nesse sentido? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, só o Senhor, Pai, é que pode fazer essa transformação na nossa vida. Nós não temos força, Jesus. Eu não tenho força, os nossos irmãos também não têm força.
É muito bonita essa palavra, muito linda, e essa palavra é verdadeira. Essa palavra é fiel. Essa palavra realmente é linda, Pai. Nós queremos ser esse vaso. Nós queremos ser instrumento, mas tem uma guerra muito grande, Pai, um conflito muito grande do velho homem e da velha criatura e do novo homem nascido de novo. Queremos nascer de novo, queremos um novo nascimento, queremos ser transformados. Pai, só o Senhor é que pode nos transformar. Então vem, Espírito Santo, vem, Senhor, na vida de todos esses irmãos que estão escutando esse vídeo, para que eles possam ser transformados, para que eu também todos os dias possa ser transformado, para que todos os dias possamos, Senhor, ficar cada dia mais firme no Senhor, crucificando. Pai, eu quero crucificar minha carne. Os teus filhos querem crucificar a carne. E não queremos mais viver no natural. Não queremos mais viver na velha natureza, não queremos dar mais vazão à velha natureza, queremos crucificar a nossa carne. Nos ajuda, Jesus, a andar em espírito e não cumprir a vontade da carne. Nos ajuda, Jesus. Eu te peço em teu nome, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus!